Amém. Que Deus seja louvado nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo 24. Vamos ler este salmo, preparando o nosso coração nessa manhã de adoração e de culto ao Senhor, pedindo que Deus possa nos alimentar nesse dia. O domingo é um dia muito especial, é o dia do Senhor. É o dia em que nós nos reunimos para buscar a presença de Deus e para abastecer as nossas forças para uma semana. Vamos pedir ao Senhor que alimente o nosso coração, através de cada cântico, através de cada leitura da sua palavra, através da pregação, através do tempo de oração. Que o Senhor alimente o nosso coração. Meu desejo profundo nessa manhã é que o Senhor te conceda alimento com fartura, para que você esteja abastecido e fortalecido para essa semana. Para que o Senhor seja, ao longo dessa semana, na sua vida, fortaleza, em nome de Jesus. Salmo 24. Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Mesmo assentado, você não precisa se levantar, mas ouça atentamente. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Queria destacar com você, inicialmente, o texto do versículo de número 4, que diz que o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, é este que subirá ao monte do Senhor. É este que permanecerá no seu santo lugar. Queria convidar você para um tempo de quebrantamento na presença do nosso Deus. Se você tem condições para isso, se você não tem nenhuma dificuldade, se tem, não se preocupe. Mas se você pode, eu gostaria de convidá-lo a ficar de joelhos agora, para nós termos um tempo de clamor ao nosso Deus. Antes de adorarmos ao Senhor com os nossos cânticos, com a nossa adoração, com a nossa celebração, antes de celebrarmos ao Deus eterno, eu queria convidar você a confessar diante do Senhor os seus pecados. Pedir perdão. Pedir que o Senhor possa purificar as tuas mãos e o teu coração. Pedir que o Senhor prepare a sua alma para que este tempo seja um tempo de cura na presença do nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este tempo na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós nos reunimos para adorar o teu nome em culto, ó Deus, o nosso coração se alegra. Mas, ó Deus, nós reconhecemos que não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma, Pai. A tua palavra diz que aquele que permanece no santo lugar, aquele que sobe ao monte do Senhor, é o que tem coração puro, mãos limpas. É aquele cuja alma está purificada, sem dolo. E nós, ó Deus, queremos nesta manhã confessar diante do Senhor os nossos pecados. Queremos, ó Deus, iniciar esse tempo na tua presença, confessando, Senhor, que temos pecado contra o Senhor muitas vezes. Através, ó Deus, de pensamentos, através de palavras, através de atitudes. Ó Deus, que muitas vezes nós temos pecado contra o Senhor através de omissões. E queremos confessar, ó Deus,
que o nosso coração precisa muito que o Senhor, ó Deus, purifique-o, que o Senhor o lave com o sangue de Jesus. Queremos, ó Deus, reconhecer na Tua presença que só podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, se o Senhor, ó Deus, pela Sua misericórdia nos purificar dos nossos pecados. Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, reconhecendo que não somos perfeitos, mas, ó Deus, amamos o Senhor. Por isso cremos que o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Purifica a Tua igreja nesta manhã, Senhor, para que nós nos levantemos, ó Deus, na força do Espírito para adorar ao Senhor. Para que a nossa adoração suba até o trono da Tua graça com aroma suave, de cheiro agradável às Tuas narinas, Senhor. Deus, eu peço a Tua bênção sobre cada momento deste culto. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre o coral que estará nos elevando em adoração ao Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a palavra que será ministrada, pregada nesta manhã. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui chegaram, aqueles que ainda, ó Deus, adentrarão a este templo. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós de maneira abundante. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, esta bênção de modo, ó Deus, superabundante. Deus, nós queremos nos alegrar na Tua presença. Nós queremos celebrar na Tua presença. Nós queremos glorificar ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, mas não sem antes reconhecermos que precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Que carecemos, ó Deus, do perdão para os nossos pecados. Porque, ó Deus, como nós podemos nos alegrar na Tua presença sem perdão? A Tua palavra diz que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ó Deus, nós Te louvamos, porque sabemos que se confessamos os nossos pecados a Ti, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor, para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Pode se assentar, querido. Amém. Vamos ficar de pé? Queria convidar você a dar um abraço no seu irmão e dizer a ele, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga isso para ele. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Você pode celebrar ao Senhor, viu? Você pode adorar ao teu Deus. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. Hoje nós estamos com um culto peculiar, né? Estamos tendo o Congresso da Mocidade de Tribos acontecendo no ginásio do Colégio Água Viva. Hoje à noite teremos o culto acontecendo. Temos o Pedro do Borel.
que está ministrando a palavra. Ontem tivemos um momento muito agradável, muito especial. E hoje pela manhã o coral está adorando ao Senhor conosco neste período de louvor. E eu já estou sendo muito abençoado. E você? Amém? Eu espero que o Senhor fale muito ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que maravilha, não? Essa palavra diz assim que, após um grande livramento, Davi fez essa canção. Nós também estamos aqui, porque passamos por um grande livramento. O Senhor, em algum momento das nossas vidas, colocou um muro que nos separa do mundo, do inferno, e nos levou para o aprisco dele, para nos consagrar, para cuidar de nós, para tirar as nossas feridas, para limpar as nossas chagas. E ele fez isso com amor, ele fez isso com graça, ele fez isso com paciência. E é esse Deus que eu chamo vocês nessa manhã, para que nós louvemos a Ele. Eu quero que vocês entreguem o coração, derramem o seu coração na presença do Senhor. As canções que iremos cantar retratam a maravilha e a grandeza do nosso Pai. Eu peço também ajuda do coral, que vocês possam me ajudar, porque são canções que retratam o amor, a beleza, a grandeza do nosso Deus. Abra o teu coração, irmão. Cante conosco. Em nome de Jesus, amém? Se vocês não conhecem esse refrão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor. Novamente. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Feche os seus olhos e cante essa canção. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
a terra e céu. Vamos voltar ao refrão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus, Quão grande é o meu Deus. Novamente. quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei, Aleluia, quão Só o Senhor é grande é o grande. meu Só o Deus. Senhor é maravilhoso. E todos vão dizer, Todos vão ver a glória do Senhor sobre as nossas quão vidas. grande Em nome de Jesus. é o meu Deus. Porque grande és tu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Eu canto sim. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Quão grande é, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Majestoso, poderoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Majestoso, Levante as suas mãos ao Senhor. Ele está aqui neste poderoso, lugar. Deus Quem quer receber cura neste lugar? eterno, Ele está aqui Pai neste lugar. bondoso, Ele tem derramado sua bênção sobre a sua vida. Porque Ele é incomparável. Ele é maravilhoso. Ele é majestoso. Em nome de Jesus, cante ao Senhor. Majestoso. Majestoso. majestoso, poderoso, Deus eterno. Deus Pai eterno, bondoso. Pai bondoso, Incomparável. incomparável, Maravilhoso. maravilhoso, tu és.
galera de coral agora vai cantar essa canção. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, grandioso és tu. Não, minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Ele é maravilhoso. Não existe outro maior que Ele. Aleluia. Irmãos, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas nesse momento, em expressão de adoração ao nosso Deus. Queria convidar você a fazer deste tempo, deste momento, durante este cântico, a tua oferta em gratidão a Deus. Nós não ofertamos ao Senhor como um ato de obrigação, nós o fazemos em gratidão por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós. E o Senhor tem feito grandes coisas por nós, não é? Grande é o Senhor, e Ele tem feito grandes coisas. Oferte ao Senhor com alegria de coração.
Você pode se assentar, querido? Nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu quero chamar aqueles que precisam de uma intervenção na sua vida. Nós temos alguns pedidos de oração e eu gostaria de convidar você que está aqui, que não fez um pedido por escrito, mas que tem uma necessidade, que quer apresentá-la diante do Senhor. Queria convidar você a vir aqui à frente nesse instante, colocando diante do Senhor a sua vida e a sua necessidade. Porque Deus é suficiente, irmãos. Deus é suficiente para abençoar a nossa vida. Deus é suficiente para responder aos nossos clamores, às nossas súplicas e às nossas necessidades. Queria pedir a você, meu irmão, que está no banco, que estendesse a sua mão, que orasse, que intercedesse pela vida desses irmãos que estão aqui à frente. Vamos colocar nossas necessidades todas diante do Senhor. Senhor Deus, Tu és um Deus de poder, Pai. E a Tua presença e a Tua palavra, Senhor, são fonte de vida e de renovação para as nossas vidas. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor, nessa hora de oração, enquanto o Teu povo, Senhor, que tem uma necessidade, se apresenta diante de Ti, o Senhor possa se mover no meio deles e tocar, ó Deus, fisicamente aqueles que estão enfermos e erguê-los dessa enfermidade em nome de Jesus. Pai, que este culto seja um momento de cura, que este culto seja um momento, ó Deus, de cura física, seja um momento de cura emocional, seja um momento de cura espiritual, Senhor. Deus, eu quero Te pedir que o Senhor liberte pessoas neste lugar para louvor da Tua glória. Pai, nós não aceitamos cadeias no meio da Tua igreja, porque a Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, nós agora, em nome de Jesus, destruímos as cadeias dos vícios. Nós agora, em nome de Jesus, ordenamos a toda depressão que saia deste lugar em nome de Jesus. Ó Deus, nesta manhã, nós queremos desfazer e neutralizar, Senhor, todo o poder do inferno que tem, ó Deus, produzido no coração angústia, ansiedade, medo, pânico. Senhor, nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor, a bênção curadora do nosso Deus, passeie neste lugar para louvor da Tua glória, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abra portas de emprego nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, abre uma porta, Deus, escancara essa porta em nome de Jesus, para que este meu irmão, para que esta minha irmã se alegre no Senhor, mas que, ó Deus, este coração não deposite a sua confiança neste trabalho ou neste dinheiro, mas que a confiança, Deus, do coração deste meu irmão e desta minha irmã que verá essa porta aberta diante dos seus olhos, seja posta no Deus que abre as portas. Pai, eu Te suplico em nome de Jesus, que o Senhor visite, ó Deus, nesta manhã, as nossas crianças que estão aqui. Eu peço, ó Deus, que sobre as nossas crianças o Senhor, ó Deus, dê paz, cuidado. Ó Deus, nós oramos e as abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais, para que elas cresçam no caminho do Senhor, para que elas temam ao Senhor de todo o seu coração. Deus, nós oramos pelas famílias, para que as famílias sejam fortalecidas no Senhor nesta manhã. Deus, lares que estão passando por momentos de crise, de desarmonia, que estão, ó Deus, vivendo um momento instável, eu peço, ó Deus, a Tua visitação sobre estes lares nesta manhã, em nome de Jesus. Trazendo, ó Deus, perdão de pecados, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, restauração da alegria do casamento, trazendo restauração da alegria da relação entre pais e filhos. Senhor, que nesta manhã o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Ó eterno Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por este tempo de oração na Tua presença, porque a Tua palavra diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este lugar é o lugar em que nós buscamos a Tua presença, Senhor. E nós Te louvamos, bendizemos e glorificamos ao Teu nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Que seja assim. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, se assentar. E nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando hoje. Pela primeira vez. Talvez você esteja pela primeira vez entre nós. Queria conhecer você. Eu e o Giovanni também, ele veio aqui à frente para te conhecer. Aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, queria pedir que se colocassem em pé, por favor. Tem alguém hoje pela primeira vez entre nós? Não? Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão entre nós. Mesmo que você esteja pela segunda, pela terceira, quarta vez, quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. Este é o lugar em que o Senhor fala conosco, é a casa do Pai. E nós somos todos bem-vindos na presença do nosso Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra aí a sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 38. Perdão, Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Queria meditar com você nessa manhã sobre uma experiência libertadora. Uma experiência libertadora. Salmo 32 é um salmo de Davi, um salmo didático. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Senhor, nós entregamos a Tua palavra agora diante de Ti, Senhor. E pedimos que a reflexão da Tua palavra seja um tempo, ó Deus, de transformação e cura para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, que nos dê discernimento espiritual, que nos conceda, Senhor, sabedoria, a fim de que possamos, ó Deus, entender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor possa, nesta manhã, desvendar diante dos nossos olhos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas afirmam que a Bíblia e a mensagem bíblica é uma mensagem produtora, geradora de neuroses, de paranoia. Muitas pessoas que estão afirmando que aquilo que a Bíblia diz é algo que não é atual, não se aplica ao nosso tempo e em todas as áreas. Nós acabamos pensando e assimilando isso, de que algumas ciências modernas, que trouxeram muita elucidação no que se refere a uma série de situações que antes nós não tínhamos compreensão, são, na verdade, a verdade. E quando essas ciências dizem que a Bíblia está errada em relação a alguns conceitos, nós acabamos por relativizar o princípio da palavra de Deus e aceitar os princípios destas ciências ou essas supostas verdades como se de fato fossem verdades absolutas para a nossa vida. Ou pelo menos verdades que deveriam ser acatadas contra a verdade da palavra de Deus. Muita gente diz que a Bíblia produz neurose nas pessoas porque ela nos leva a sentirmos-nos culpados dos nossos pecados. Aliás, pecado é uma palavra que não existe mais no vocabulário das pessoas. O que existe é conflito interior. O que existe é problema. O que existe é inquietação, ansiedade. Não, nós não chamamos, nós não damos a isso o nome de pecado mais. Exatamente porque nós pensamos que ao fazermos isso, nós estaremos prejudicando as pessoas, estaremos levando as pessoas a se sentirem culpadas dos seus problemas, a se sentirem culpadas das suas dificuldades, e nós não queremos que ninguém se sinta culpado. Nessa nova cultura que nós estamos vivendo, irmãos, a pregação deixou de ser profética para se tornar uma pregação de autoajuda. O que nós queremos é que as pessoas se sintam bem, apenas bem, e não importa a que custo isso se dê. De maneira que termos como pecado, arrependimento, são permutados por problema, por remorso, e nós vamos dando nomes diferentes, a fim de que as pessoas não se sintam confrontadas com isso. O culto deixa de ser o culto para Deus e se torna antropocêntrico. O que é isso? Um culto voltado para satisfazer os desejos e as vontades das pessoas. Então, nós nos reunimos e quando nós estamos reunidos aqui, o que está em jogo é fazer você se sentir bem, porque você é consumidor e nós somos os comerciantes da fé. Bom, isso eu não creio de maneira nenhuma, mas eu estou apenas querendo ilustrar isso para você. E como você é o cliente, você é o consumidor e eu sou o mercador, então eu te dou aquilo que você quer para que você saia daqui satisfeito e volte sempre. E aí o culto deixa de ser para Deus e passa a ser para o homem. Jesus diz claramente em Marcos capítulo 7 que o grande problema da adoração nos nossos dias é: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, obedecendo preceitos de homens. Duas coisas Jesus diz que fazem da adoração uma adoração vã. Quando ela não nasce, não brota do nosso coração, e quando a adoração é dirigida pelo homem e não por Deus. Quando nós não adoramos de acordo com a vontade de Deus, mas para satisfazer as nossas necessidades. Nessa nova cultura, meus irmãos, a linguagem do pregador precisa ser mudada para não ofender ninguém.
E em relação ao Salmo 32, algumas coisas me chamam a atenção. Porque este salmo, para mim, é uma experiência libertadora. Mas pode ser que algumas pessoas pensem que para que elas sejam livres de alguns pesos que recaem sobre elas, elas precisam, e eu não sou contra, senão ia criar um problema em casa, inclusive, eu não sou contra você fazer terapia e ir a um psicólogo. Tá bom? Mas alguns dos nossos problemas, não há terapia que dê jeito. Alguns dos nossos problemas, o que precisamos de fato é de uma experiência libertadora, e a palavra de Deus tem os princípios e as verdades absolutas que nos levam a essa experiência de libertação. Eu penso que um dos nossos grandes problemas é que nós trocamos o Salmo 32, lido de maneira devocional, com o coração aquietado na presença de Deus e buscando sabedoria para sermos livres dos nossos pesos, pelo divã. Tem muita gente procurando a psicanálise, não dando jeito nos seus dramas, nos seus problemas, nas suas crises, simplesmente porque não leu o Salmo 32 como uma experiência libertadora. Gente dentro da igreja. Por isso, eu gostaria que você me acompanhasse dentro de alguns textos, ou melhor, dentro de alguns versos que estão aqui no Salmo 32. Queria que você observasse que a experiência de Davi, antes de ser libertadora, foi uma experiência com o pecado. Tanto é que ele diz, nos 2 primeiros versos, que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Veja, a primeira experiência que Davi teve foi com o pecado. E foi uma experiência de tristeza. Por quê? Porque ele diz, olha, feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Porque enquanto eu estive vítima dos meus pecados, enquanto eu fui sequestrado pela culpa que o meu pecado me causava, eu estava aprisionado à tristeza. Ele diz, olha, feliz é aquele cuja iniquidade é coberta. Ele está dizendo, a minha experiência de libertação se deu porque eu estava extremamente envolvido pelo meu pecado e isso estava me causando tristeza absoluta. Por isso ele diz, olha, eu estou agora livre, estou feliz porque o meu pecado foi perdoado. Por quê? Porque o pecado causa tristeza nas pessoas. O pecado deprime. O pecado leva as pessoas para a cama. E o pecado é uma fraude, irmão. Ouça isso com atenção. E todos nós sabemos disso. Eu estou falando isso de cátedra, eu sei. Porque como você, a minha natureza é uma natureza pecaminosa. O pecado é uma fraude. O que ele nos oferece? Ele nos promete uma satisfação. Ele promete para nós que nós seremos preenchidos, completos. Mas essa promessa é falsa porque o que ele produz no final é inquietude, depressão. Charles Swindoll, num livro, A Biografia de Davi, ele diz que algo extremamente interessante, ele diz que nós podemos plantar e durante o plantio nós temos muito prazer. Mas o sofrimento da colheita anula todo o prazer do plantio. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que quando nós pecamos, nós podemos ter, num determinado momento, atraídos pelo engano, pela armadilha, um sentimento momentâneo de satisfação.
Mas quando nós saímos para colher aquilo que plantamos, nós nos sentimos extremamente deprimidos e angustiados, porque o sofrimento da colheita anula todo o prazer do plantio. O pecado é um dolo, é um engano, é uma armadilha que atrai para a prisão e para a morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, nos diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça do nosso coração nos atrai e seduz. Que imagem é essa que Tiago está dizendo? De atração, de sedução. É mais ou menos como um anzol que está revestido de uma isca. E aí quando você morde a isca, você fica preso ao anzol. Aquilo é aparentemente atraente, aquilo aparentemente produz algum sentimento de satisfação momentâneo, mas o final daquilo é um final de prisão, de armadilha. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Em seguida ele diz que a cobiça que nos leva a ser atraídos e seduzidos e morder a isca, a fim de ficarmos presos no anzol, concebe o pecado. E o pecado, uma vez concebido, produz a morte. Agora olhe para mim. As pessoas dizem, eu preciso me sentir livre, eu preciso fazer tudo que eu tenho desejos, eu não posso me reprimir, porque se eu me reprimir, eu vou ficar neurótico. E aí as pessoas vão fazendo tudo que elas têm na mente e no coração. Só que o final disso, a Bíblia diz, dá um final de morte. Porque o pecado é uma fraude. O pecado ilude. O pecado apenas se apresenta bonito, belo, mas o final dele é um final de destruição, queridos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós não vamos dar em outro fim. Não pense que se você optar pelo adultério, você vai se dar bem. Porque a Bíblia diz que o final disso é a morte. Provérbios diz que todo aquele que adultera está fora de si. Não pense que se você for desonesto no seu trabalho, no seu emprego, tudo vai se dar bem, porque no final das contas você vai chegar no lugar onde você queria aquele lugar, você queria chegar àquele posto, mas na verdade, no final das contas, a Bíblia diz que o pecado atrai e gera morte. E a Bíblia nos fala que a experiência de Davi foi uma experiência, primeiro, de libertação, mas tudo começou porque ele foi atraído, seduzido pelo pecado, e essa atração e sedução do pecado fez com que o seu coração se entristecesse profundamente. Talvez você diga assim, pastor, você está sendo legalista e moralista. Não, meu irmão, eu estou falando de cátedra. Eu estou dizendo para você porque eu sou tão pecador quanto você. A minha natureza é pecaminosa. Eu e você conhecemos a nossa natureza. O apóstolo Paulo, quando vai relatar as obras da carne, ele diz assim, as obras da carne são conhecidas. Não é? Ninguém precisa ficar dizendo, olha, isso é pecado. Não, nós sabemos. Eu sei, porque elas são conhecidas. E elas são conhecidas por mim. Mas essa experiência, diz o versículo 3, que enquanto Davi calou os seus pecados, enquanto ele encobriu os seus pecados, olhe para mim, por favor. Enquanto Davi escondeu os seus pecados, enquanto ele racionalizou os seus pecados, você já fez isso? Eu já fiz.
Eu já racionalizei os meus pecados. Eu comecei a dizer assim, não, eu tenho razão para cometer isso. Eu posso fazer isso porque eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa que tenho muita pressão sobre mim, então de vez em quando eu preciso de um escape. Isso é racionalizar o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez eu atendi um casal. Meu irmão, e o engano é tão grande, o engano toma uma proporção tão gigantesca, que as pessoas passam a racionalizar o seu pecado com argumentos bíblicos. E aí esse casal me procurou e disse, pastor, nós não nos casamos ainda, mas nós já vivemos como marido e mulher há muito tempo e tal. E eu não queria ficar apenas citando situações dessa natureza como se isso fosse pecado capital. Não é. Mas só queria te dar esse exemplo. Aí eles me procuraram e disseram para mim, mas eu amo ela e ela me ama. Eu disse, ok. Aí ele me disse, e a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, não é, pastor? Eu falei, é e não é. Porque às vezes nós queremos racionalizar o nosso pecado dizendo, olha, eu estou cometendo isso porque eu tenho razões para fazer. Isso é autoindulgência, irmãos. Davi diz, enquanto eu calei, ele não está dizendo só de ficar calado, em silêncio, encobrir ou esconder. Ele está falando também de alguns mecanismos que nós usamos para fazer com que o pecado fique debaixo do tapete. A autoindulgência é um desses mecanismos. Davi, diz a Bíblia, que ele estava em casa, num tempo em que o exército estava em guerra. O que será que aconteceu na mente de Davi? Eu penso que ele ficou pensando assim, eu sou rei, eu já conquistei tantas coisas, já batalhei tanto, eu tenho direito de ficar em casa, descansando, e o exército em campo de guerra. Por quê? Porque eu tenho esse direito. É autoindulgência isso. Quando não, nós fazemos o que Ricardo Agreste chama de terceirização do pecado. Sabe o que é a terceirização do pecado? Isso a gente aprendeu com os nossos pais, Adão e Eva. Deus vem e diz assim, você pecou. E a gente diz, não, senhor, o senhor está enganado, vamos negociar. O senhor não está entendendo exatamente o que aconteceu comigo. Na verdade, foi a mulher que tu me deste. Você já percebeu que ele projetou a culpa? E a gente diz assim, ele projetou a culpa sobre Eva. Não apenas. Às vezes a gente coloca a culpa sobre Deus. Foi a mulher que tu me deste. E a gente diz assim, o culpado, Deus, disso tudo, é a minha esposa que não me entende. É a minha esposa que não me aceita como eu sou. O culpado de tudo isso é o Senhor que me deu ela. Se o Senhor tivesse impedido os meus caminhos, nem que fosse, a gente chega a dizer isso, nem que fosse no dia do meu casamento, ela podia não aparecer, eu ia ter essa vergonha toda, mas pelo menos eu não estava vivendo isso agora. A gente vai terceirizando a culpa e colocando a culpa no outro, de modo que a gente diz assim, não, Senhor, não fui eu, o pecado não está em mim, o pecado foi a serpente que fez isso comigo. Nós precisamos aprender a dizer como o filho pródigo diz quando volta para a casa do pai. Eu pequei. Pequei contra o céu e contra ti. O erro é meu. Senão a gente vai sempre projetar a culpa.
o filho que toma decisões erradas na vida vai dizer assim, a culpa é do meu pai. Sabe por quê? Meu pai nunca me pegou no colo quando eu era criança. Irmãos, eu tenho certeza que todas essas coisas, e outras mais que a psicologia diz, influenciam sim a nossa vida. Mas nós precisamos parar de projetar a nossa culpa, calar os nossos pecados. Precisamos de uma vez por todas dizer, eu pequei. E assumir a nossa responsabilidade. Porque Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, o que aconteceu? Definhei fisicamente, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu calei os meus pecados, eu me deprimi. Eu tinha constantes gemidos. Durante a noite, eu estava tentando ter um sono tranquilo, mas mesmo durante o sono, eu gemia. Minha alma estava perturbada. E a perturbação da minha alma não possuía outra razão, senão o pecado que eu cometia. Aí, ele passa de uma experiência de pecado para uma outra experiência, que é a experiência de disciplina. Veja o que diz o versículo de número 4. O versículo 4 diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Você está entendendo o que é Deus pesar a mão? Tem gente que diz, que está pensando que esse... Meu irmão, isso aí não é... É Deus fazendo assim, ó. É Deus só tocando a gente assim, ó. Porque se Deus... É Deus sendo misericordioso, porque a Bíblia diz que é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Porque se Deus for descer a mão, você é esmagado. Eu sou esmagado. Então a Bíblia diz que ele pesa. É como se Deus viesse e tocasse, desse uma pressionadinha e você fala, ai. Aí Deus dá mais uma pressionadinha para ver se você acorda. E ele tira a mão. Mas às vezes nós precisamos enfrentar uma experiência de disciplina para nós aprendermos. Porque o texto diz que o que é a disciplina? A disciplina é quando Deus pesa a mão para a gente acordar do nosso sono. E aí Deus diz, olha, o que eu quero em relação a você... Deus diz, o que eu quero em relação a você, Jean, é que você entenda o que está no versículo 8 e 9. Eu quero te instruir, eu quero te ensinar no caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas eu quero te dar conselho. Eu não quero que você saia dando cabeçada. Eu não quero que você ande caindo, se machucando e levantando. Eu quero que você aprenda a me dar ouvidos, porque eu vou te aconselhar para você não ficar caindo, tropeçando, machucando o tempo inteiro. Deus está dizendo, a minha disciplina é para você entender o significado de andar em obediência. A minha disciplina é para você aprender o significado de andar ouvindo a minha instrução, o meu conselho. Mas sabe qual que é a experiência que muitos de nós temos? Eu já tive? A do versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula. Eu sei que quem está do seu lado provavelmente seja uma pessoa que você estima muito. Mas eu queria que você olhasse para o seu esposo, para a sua esposa e diga assim, não seja, se for o esposo, diga assim, não seja cavalo. Se for a tua esposa, diga para ela assim, não seja uma mula. Talvez você não esteja muito bem com ela. Mas não faça disso uma saída para... Mas, meu irmão, a Bíblia diz que nós não podemos ser como um cavalo ou uma mula. Porque o cavalo e a mula só te obedecem se for por meio de freios e cabrestos, rédeas. Porque senão não te obedecem. O texto diz, de outra sorte, eles não te obedecem. Você só obedece a Deus quando Deus te disciplina? Ou você, quando vai tomar uma decisão, quando percebe o perigo, já vai para a presença do Senhor e diz, Senhor, me instrui, me aconselha,
Não me deixa andar nesse caminho, porque eu sei que só o toque da tua mão já é pesado demais para mim. O salmista diz, o Senhor voltou o rosto e eu já fiquei logo abalado. Se Deus tira de nós o seu olhar de misericórdia, a gente já se abala, já perde o chão. E da experiência de disciplina que Davi teve, a Bíblia diz que ele passou para uma experiência de confissão. O versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por que eu iniciei o culto dizendo que, aliás, iniciei a mensagem dizendo que a gente tem trocado as coisas e que no culto a gente não pode chamar as pessoas para contrição? O dia que o pastor Nasser esteve aqui, ele disse algo que é muito sério. Muitíssimo sério. Nós perdemos nos nossos cultos o momento de confissão de pecados. Por que a gente perde isso? Porque em nome de um culto contemporâneo, e eu sou a favor de um culto contemporâneo, alegre, celebrativo e tudo mais, a gente tem perdido alguns valores. Por quê? Porque a gente não quer que ninguém se sinta mal. Já que eu quero o seu bem-estar, então eu não quero que você se sinta nem um pouco mal. Por que trazer à memória os meus pecados? Vou trazer só o que me dá esperança. Mas o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas para que eu tenha o significado, a dimensão da misericórdia, eu preciso entender o significado do pecado na minha vida. E contrição, meu irmão, significa choro, lamento. O Salmo 38, versículo 18 diz, confessei-te o meu pecado e suporto tristeza por causa da minha iniquidade. Às vezes a gente confessa os nossos pecados e é necessário suportar tristeza por causa dos pecados que nós temos cometido diante de Deus. E eu podia listar para você uma série de textos bíblicos que nos falam da necessidade de nós irmos até a presença de Deus, pedindo perdão e chorando, dizendo, Senhor, eu sou pecador. E eu vou mais além. Isso não causa depressão em ninguém, irmão. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Queria que você lesse esse texto, riscasse esse texto. Riscasse assim, sublinhasse. Não sublinhasse esse texto. Guardasse isso no teu coração. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segundo Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus... Opa! Existe uma tristeza segundo Deus? Está aqui. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Meu irmão, nos sentirmos culpados pelos nossos pecados e irmos até Deus para recebermos perdão pelo arrependimento, a Bíblia diz que é uma tristeza que não traz depressão para ninguém. Que não faz ninguém se sentir mal. Sabe o que faz as pessoas se sentirem mal? Continua lendo o versículo. Mas a tristeza do mundo produz morte. E sabe o que é a tristeza do mundo? É a tristeza pelo pecado. Do pecado não confessado, como de Davi. Enquanto eu calei os meus pecados, eu fui morrendo por dentro. Enquanto eu não os confessei diante do Senhor e não disse, Senhor, me perdoa dos meus pecados, eu fui sendo corroído lá na minha alma. Mas essa tristeza, segundo Deus, produz no final das contas celebração.
E eu encerro, meu irmão, porque a última experiência que Davi teve foi a experiência com o perdão de Deus. E essa experiência com o perdão de Deus é uma experiência libertadora. A Bíblia diz que o filho pródigo teve essa experiência também. Um dia ele caiu em si e ele percebeu o que estava acontecendo com a vida dele, que ele estava sendo um tolo, vivendo da maneira como ele estava vivendo. E o texto tem algumas sutilezas, lá em Lucas capítulo 15, que às vezes a gente não dá atenção. O texto diz que ele desejava comer da comida dos porcos, não é? Mas o texto diz que ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos ele conseguia. Tal era a miséria que ele estava vivendo. Aí ele volta, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele volta para o pai. E diz assim, eu vou voltar para o meu pai, e quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer para ele, pai, eu pequei. O senhor não precisa me aceitar de volta como filho, eu quero ser apenas um dos teus servos e isso me basta. E volta. Mas a Bíblia diz que quando ele está voltando, de longe o pai o avista, e corre até o filho, o abraça e o beija, chama os servos e diz, coloquem nele um anel, vestes novas, sandálias novas, e vamos fazer uma festa. Meu irmão, eu acredito que nós precisamos fazer do culto uma festa ao Senhor, uma celebração ao nosso Deus. Mas nós só podemos fazer do culto uma festa e uma celebração profunda ao nosso Deus, quando nós nos achegamos diante do Senhor e dizemos, eu pequei contra ti, e fiz o que estava errado diante dos seus olhos. Já pensou se ele fosse, se ele tivesse passado por uma terapia, antes de chegar até o pai, ele ia chegar dizendo assim, pai, eu ouvi isso outro dia, achei muito interessante, porque é uma perspectiva interessante do texto. Se ele tivesse feito lá uma terapia com qualquer um, que não tivesse princípios e valores cristãos, ele voltaria dizendo assim, não, pai, o problema é que o senhor não me tratou como deveria me tratar durante a minha infância, e aí eu estou, assim, todo traumatizado, e foi por isso que eu saí e vivi tudo que eu vivi. Não, ele não volta com essas especulações, ou com esse tipo de argumento, ele simplesmente volta dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí a Bíblia diz que uma experiência libertadora enche a vida dele, porque lhe é dada de volta dignidade, lhe é dada de volta o direito da filiação, e ele tem uma festa, uma celebração. Glória a Deus. Vamos concluir pensando o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz que o ímpio vai curtir muito sofrimento. Que o justo a misericórdia o assiste, mas o ímpio vai curtir muito sofrimento. Quem é o ímpio, meu irmão? O ímpio é uma pessoa que desconsidera a existência de Deus e desconsidera os valores e os princípios da palavra de Deus para a sua vida. Esse é o ímpio. E a Bíblia diz que o ímpio vai curtir muito sofrimento. E infelizmente eu tenho encontrado muitos ímpios dentro da igreja também. Às vezes não desconsideram a existência de Deus, mas desconsideram os valores e os princípios da palavra. Meu irmão, o que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte, você quer viver bem? Alguém aqui quer viver bem? Amém? Então siga os princípios da palavra. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz, vive bem, tem bem-estar aquele que segue os princípios da palavra. E meu irmão, se a palavra diz, você pecou? Vai para a presença de Deus, pede perdão, se arrepende, restaura a sua comunhão com o Pai e segue a caminhada.
Não fica tentando achar desculpa, tentando argumentar com Deus. Simplesmente vai para a presença de Deus e se derrama. E a Bíblia diz, olha, feliz é o homem cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Segue a tua caminhada em nome de Jesus. Mas se você ficar calando, guardando, ocultando, encobrindo, terceirizando, projetando os teus pecados, a Bíblia diz que você vai ficar definhando por dentro. Eu não estou dizendo que todo sentimento de inquietação, de depressão é fruto de pecado, mas eu estou dizendo que alguns são fruto de pecado, sim. O ímpio é esse, mas o versículo 6 e 7 diz que o piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Quem é o piedoso? O impiedoso é aquele que desconsidera a existência de Deus, os princípios e valores da palavra. E o piedoso? O piedoso é o perfeitinho? O piedoso é aquele que não tem erro? O piedoso é aquele que concorda com Deus. O piedoso é aquele que diz, Deus tem razão. E se Deus está dizendo que é assim, é porque é. Aí o piedoso vai e faz súplicas a Deus em tempo de poder encontrá-lo. Eu queria convidar você, nessa manhã, em nome de Jesus, a receber uma bênção de piedade sobre a tua vida. Para a gente concordar com Deus, dizer, Deus tem razão a respeito de mim. Tudo aquilo que Deus diz sobre mim é verdade. E se Ele diz em alguns momentos que eu estou errado, e eu não vou ficar argumentando, eu simplesmente vou para a presença dEle e digo, Senhor, me perdoa, restaura a minha vida, eu quero viver bem e viver alegremente, eu quero viver sendo feliz, bem-aventurado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você precisa confessar ao Senhor algum pecado nessa manhã? Você precisa confessar ao Senhor alguma prática que está te causando tristeza, abatimento? Você precisa fazer essa confissão? Faça isso a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Tenha uma experiência libertadora. Libertadora. Vamos assumir nossa responsabilidade. Vamos dizer, eu pequei. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa manhã, meu irmão, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Quando nós confessamos, Deus nos perdoa. E você não precisa ficar remoendo a culpa. Você não precisa ficar reavendo os haveres. Meu irmão, quando Deus nos perdoa, Ele apaga a contabilidade dos erros. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E deles não se lembra mais. É a amnésia divina. Deus sofre de uma amnésia quando nós confessamos com sinceridade e arrependimento os nossos pecados a Ele. Você não precisa mais remoer essa culpa no teu coração. Quem gosta de fazer isso é o diabo. Ele é que gosta de trazer à memória as nossas culpas depois que nós confessamos e somos perdoados. Deus apaga completamente e não se lembra mais.
Quem gosta de te condenar é Satanás, porque ao mesmo tempo que ele te apresenta a tentação e o pecado, depois que você pratica o erro, o pecado, Satanás vem até você e diz: você não vale nada mesmo. Você nunca vai ser um cristão verdadeiro. Porque Satanás aqui é o acusador. Deus não. Quando nós confessamos com arrependimento os nossos pecados, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já foram livres da lei, do pecado e da morte. Tenha uma experiência libertadora nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu te louvo, ó Deus, porque eu sei que nesta manhã o Senhor está perdoando pecados neste lugar. Eu sei que o Senhor está, ó Deus, lavando pecados e levando esses pecados, ó Deus, carregando sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, Senhor, está sobre ti. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nesta manhã está purificando vidas aqui pelo sangue de Jesus Cristo. Eu te louvo, ó Deus, porque ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a alva lã. Ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira, ela nos purifica, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos santifica. Eu te louvo por isso, Senhor. Fortalece e liberta a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Assente-te, meu irmão, mais um instante, com um coração que é calado, quieto na presença de Deus. Vamos ser abençoados nessa hora pelo cântico do coral.
Irmãos, nós temos nesses dias celebrado ao Senhor através desse congresso da Mocidade de Tribos que tem acontecido no Colégio Água Viva, no ginásio do colégio. Hoje nós teremos o encerramento do congresso, que será às 19 horas. Estará pregando o pastor Pedro do Borel. Ele está conosco, está falando aos nossos corações, trouxe uma palavra muito desafiadora ontem, que de fato falou ao nosso coração, né? Eu fui muito abençoado. Queria convidar você para estar conosco hoje. Então nós não teremos o nosso culto aqui das 18h30, porque o culto acontecerá no colégio, no ginásio do colégio, através do encerramento do congresso. Nós temos também esses livros do pastor Nasser, 31 hábitos, que estão disponíveis para venda. Você pode procurar a Shirley, se desejar adquiri-lo, R$15 o livro, que Deus possa abençoar a sua vida também através dessa leitura. Vamos ficar de pé, assim nós encerramos o nosso culto. Que você tenha um restante de domingo abençoado na presença de Deus. Que o Senhor te dê muita paz e segurança na presença dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão, o consolo e a unção, a graça do Espírito, sejam e permaneçam sobre a sua vida agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus.